Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Me Conta Psi. Estamos aqui retornando com o primeiro episódio do ano daqui do podcast. Estou muito feliz de estar retornando às gravações, agora com um espaço novo. Espero que vocês se sintam bem e aconchegantes, tá bom? E o tema de hoje, para retomar com chave de ouro, eu trouxe o seguinte tema: você pode ser boa sem precisar ser boazinha. Gostou desse tema? Se sim, tira os seus sapatos, pega o seu café e vem comigo. Bom, gente, quero até aproveitar, antes da gente iniciar aqui o conteúdo, quero agradecer também os parceiros do episódio, né? Nós temos aqui a Nox Estilos, que é responsável pelos acessórios que eu estou usando hoje. Temos também a Bela Flor, que é responsável pelo meu look. E também o Salão Malibu, que entrega um trabalho profissional para melhorar a sua beleza e te proporcionar momentos de autocuidado, tá bom? Bom, gente, então vamos direto ao assunto. Quero até começar te devolvendo uma pergunta, né, trazendo esse tema aqui. Quantas vezes você já disse sim, mesmo querendo dizer não? Essa é uma demanda que eu recebo muito, de forma muito recorrente na clínica. Eu, inclusive, na minha vida pessoal, eu também já enfrentei alguns desafios em relação a esse tema, mas eu percebo que ainda é encarado com muito tabu, né? As pessoas têm muita dificuldade. Então, eu achei pertinente trazer esse assunto para a gente bater um papo aqui, tá bom? Geralmente, quando a gente tem essa dificuldade de dizer não, a gente sofre com algumas consequências. A gente sofre um desgaste emocional, a gente fica sobrecarregado, às vezes a gente se sente injustiçado, se sente que não é visto, que é invisível diante das pessoas, mas muitas vezes por conta de uma dificuldade em delimitar alguns limites nas relações. E aí eu trouxe aqui alguns tópicos, até quero trazer, né, o termo a síndrome da boazinha, que é muito falado, mas assim, para deixar claro, esse termo, ele não é um termo técnico da psicologia, tá? Não é um termo oficial, mas foi um termo que acabou sendo, assim, apareceu no meio leigo e a gente utiliza muito mais para caracterizar, descrever certos comportamentos que uma pessoa com dificuldade de dizer não acaba enfrentando, tá? O que seria basicamente esse termo da síndrome da boazinha? Seria uma tendência de agradar todo mundo o tempo todo. E aí você acaba sofrendo com essas dificuldades de impor limite. Teve, inclusive, um experimento social que foi realizado com meninas e meninos numa faixa etária, se eu não me engano, de 7, 8 anos. E aí eles separaram esses dois grupos. Os meninos de um lado e as meninas de outro. E foi servido uma limonada, só que eles temperaram com sal ao invés de açúcar. Serviram para esses dois grupos. A reação dos meninos, coincidência ou não, foi uma reação assim mais espontânea, né? Nossa, ai, que suco horrível, tá muito amargo, tá estranho. Já a reação das meninas foi totalmente diferente. Elas sustentaram ali, tentando convencer as pessoas, não, tá muito bom, tá ótimo. Então, assim, a partir desse estudo, se viu, né, comprovou quanto que, socialmente falando, as mulheres elas estão muito mais suscetíveis a sofrer com a síndrome da boazinha. Não que isso não possa acontecer com os homens, acontece muito também. Mas há uma questão aí estrutural, que a gente percebe também, inclusive, nos atendimentos. Quando a gente vai olhar, por exemplo, para a criação daquela mulher que sofre com essa necessidade de aprovação, de agradar o outro, dificuldade de dizer não quando quer se dizer sim. Quando a gente vai olhar para a infância, a gente começa a perceber em alguns momentos ali em que foi imputado, de certa forma, que para ela ser boa, ela precisava ser agradável para o outro. E esse é um ponto alto aqui, porque quando eu entendo e absorvo esse significado de que para eu ser considerada uma pessoa boa, eu preciso ser agradável para o outro, o que isso quer dizer? Que a minha identidade, um aspecto de quem eu sou, está à mercê, está pautado no outro. Então, o que acaba acontecendo? A minha identidade, ela acaba assim, oscilando.
tendo altos e baixos, eu fico insegura, eu fico ansiosa muitas vezes em situações que eu até digo não, mas eu fico, será que era para eu ter dito não mesmo? E se o outro ficar chateado? E aí a gente vai entender ao longo aqui do episódio alguns pontos mais profundos que acabam sustentando esse lugar da síndrome da boazinha. Então, assim, então a gente entendeu aqui que as mulheres, de fato, são mais prejudicadas que os homens nesse sentido, porque socialmente somos encorajadas a estar nesse lugar de agradar o outro, né? Então a gente acaba aprendendo, por exemplo, que discordar dos nossos pais é errado, quando a gente diz não é feio, quando a gente desagrada o outro é feio. Então é algo realmente estrutural que acaba criando certas crenças, né? O que a gente chama na TCC de crença central ou crença nuclear. Então é aquela ideia, aquela convicção que eu tenho sobre quem eu sou. E isso tem um impacto aí ao longo da vida. Bom, aqui eu trouxe algumas dicas práticas de como a gente pode vencer a síndrome da boazinha. E você pode conseguir sendo uma pessoa boa sem precisar estar se mantendo nesse ciclo, né? Nesse vício aí de ter que ser boazinha. O primeiro ponto que eu trouxe aqui, e aí eu trouxe 4 pontos, tá? Pra gente... 4 dicas práticas pra gente começar sair desse episódio e já começar a refletir e trazer para a prática da nossa vida. O primeiro ponto, então, é aprender a dizer não sem culpa. Uma emoção muito comum que acaba surgindo quando a gente começa a fazer esse movimento de se posicionar, de impor limites, é justamente a culpa. Só que aí, se a gente for parar para pensar, toda emoção ela tem uma função. Então, quando a gente sente ali uma emoção desconfortável como a culpa, a gente tende a associar a algo errado. Então, se eu estou sentindo culpa, logo eu estou fazendo algo errado. Eu me arrependo e vira aquele ciclo ali de autocobrança, pensamentos, né? Eu deveria, poxa, eu não deveria ter feito isso, enfim. Então é importante a gente estar consciente. Essa culpa, ela está falando do quê? Ela está querendo me comunicar o quê? E aí, se eu percebo que é uma consequência aí de um significado que eu tenho ao longo da minha história. Deixa eu só beber aqui uma água. Ao longo da minha história, por conta de coisas que eu fui ouvindo da minha criação, né? Falas como eu já citei anteriormente, é o momento, porque na prática é a oportunidade que a gente tem de ir pensando assim, nossa, isso aqui tá falando do quê? Por que eu tô me sentindo assim? Essa culpa tem qual função? E aí a gente consegue separar. Se a função desse sentimento é algo que é funcional, tá num lugar que é saudável, ou não, se está ali no lugar disfuncional. Estando no lugar disfuncional, entendendo que a culpa ela tá alimentando um ciclo aí que me mantém nessa prisão, vamos dizer assim, da síndrome da boazinha, é o momento de ter aquele diálogo interno que eu costumo falar, né? Então, assim, por exemplo, vamos lá, Andressa, você está sentindo culpa, mas isso está falando de uma estrutura sua, fala da sua história, de muitas coisas que você ouviu ao longo da vida, mas não quer dizer que você está fazendo algo errado. Aí você volta para a situação, por exemplo, que você disse não, ou que você se posicionou. Você reavalia como se fosse alguém de fora, observando. Você ter dito não, você ter ali se posicionado, realmente fala de um lugar de egoísmo, que você estava errada? Caramba, não. Aí quando a gente cai em si, talvez você perceba, realmente eu não daria conta de fazer isso. Se eu tivesse dito sim, eu teria ficado sobrecarregada, teria ficado me cobrando depois. Então, assim, precisamos estar mais conscientes. Por quê? Quando essa culpa ela surge, ela está vindo aí de um funcionamento que é automático. Então, eu estou diante de uma situação, eu acabo reagindo a ela, e essa reação, essa emoção que vem junto, é consequência, é resultado de toda essa estrutura que eu trago ao longo da vida, tá? O segundo ponto é estabeleça limites claros. Quando eu falo estabelecer limites claros, gente, isso está muito conectado ao autoconhecimento. Por quê? Se eu não me conheço, se eu não entendo, se eu não estou em contato comigo mesma, entendendo o que é importante para mim,
o que entra no lugar que é negociável ou inegociável nas relações, quando eu vou me relacionar com outro, fica algo solto. Então, se outro me pede alguma coisa, ou se ele tem alguma postura que me magoa ali, essa desconexão, muitas vezes, né, quando a gente está distanciado da gente mesma, a gente vai se perdendo da gente. Então, se eu não tenho clareza comigo mesma do que é importante para mim, quais são os meus valores, né? O que entra em uma relação que é negociável ou inegociável? Quais são os meus limites? A gente pode até pensar aí numa situação em que a gente pode ensaiar previamente a próxima vez que alguém te pedir alguma coisa, né? Então, assim, nossa, eu já vou estabelecer aqui o que é possível sim eu abraçar, eu dizer sim e o que é não. Então, vai ter tido ali aquela conversa prévia com você mesmo e as coisas vão ficando mais claras. Quando você estiver diante daquela pessoa, né, aquele amigo, parente, enfim, você vai estar mais tranquilo, né? Você já teve aquela conversa com você mesma. E assim, se a gente estiver falando, se você é uma pessoa que percebe que talvez está faltando aí um autoconhecimento, estar mais consciente dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e das suas posturas, seja o momento aí de parar e refletir sobre isso, para que a gente possa reduzir os danos desse ciclo, tá? Então, assim, no início acaba sendo desconfortável, porque você não está acostumado, como eu disse, o automático, nesse termo já fala, tô no automático. Tudo que está no automático é mais fluido, não exige tanta disposição mental e, enfim, eu só vou ali agindo realmente no que já está posto para mim e o que eu já estou acostumada ao longo da vida, né? Então seria sair desse ciclo, dar uma pausa e recalcular a rota. A terceira dica prática que eu trago aqui é você se perguntar: eu realmente quero isso? Aqui é o momento de você se perguntar se por acaso o seu sim ele está sendo genuíno. Quando a gente diz um sim sem ser genuíno, a gente está perdendo ali o sentido, o propósito do porquê que eu estou fazendo aquilo. Então, por exemplo, às vezes eu estou numa relação, seja de uma amizade, ela me pede um favor. Eu já estou atolada de demanda a semana toda, tenho uma dificuldade, às vezes até com uma mãe, com um pai, né? Às vezes que a gente tem mais dificuldade de dizer não, e a gente sente uma dificuldade muito grande. A culpa, ela vem de um tamanho que ela é desproporcional e acaba tomando conta da gente. Nesse momento, é importante a gente perceber, né? Bom, eu tô prestes a dizer um sim. Tá sendo genuíno? Aí eu me percebo, não tá sendo genuíno. Eu estou dizendo sim por conta de uma necessidade de aprovação, muitas vezes o medo de ser rejeitada, da pessoa não gostar mais da gente como antes, e a gente se manter ali. Então, assim, eu gosto sempre de me perguntar em algumas situações, né? Qual é a função disso aqui? Por que eu estou fazendo isso? Qual é a minha intenção? Quando a gente dá esse passo atrás, o que acontece? Eu acesso o significado que aquilo ali tem para mim. Quando eu acesso o significado, eu estou chegando ali no ponto mais profundo. Está falando de crenças que eu trago ao longo da minha vida, de ideias e convicções que foram, sim, construídos ao longo ali da minha infância, da minha adolescência, situações que foram reafirmando nesse lugar. Então, às vezes, eu estou prestes a fazer algo muito bacana para uma amiga, mas não é genuíno. E aí, do que vale eu fazer algo, mesmo que aparentemente seja bonito, louvável, mas se a função ela não for genuína, se o que está me motivando não for genuíno, o significado, o propósito, ele se perde, percebe? E aí, por isso, essa sensação que depois, né, diante do todo da nossa vida, a gente fica, nossa, tô sempre me cobrando, é uma sensação de inadequação, de nunca estar satisfeita, sabe? É por isso. É a forma como você tem lidado com você, se relacionado com você mesma, né, de primeiro momento, e como você tem delimitado esse contorno na relação com o outro. Então isso é muito importante. Ter claro, eu realmente quero isso?
Então, assim, saia da resposta rápida. Te pedir um favor, te perguntar alguma coisa, respira, conta até 3, até 10, o que for necessário, e repense. O tempo suficiente. Eu realmente quero dizer sim, então tudo bem. Eu quero dizer não. Então vamos lá, vamos às exposições, né? Então, quando algo a gente tem como um estressor que é ansiogênico, que deixa a gente se sentindo culpado, é o momento que, a partir das exposições, a partir do momento que eu me proponho a fazer diferente, eu começo a recondicionar o funcionamento do meu cérebro. Então, assim, é a partir da prática que a gente vai conseguindo nos reeducar, vamos dizer assim. E o quarto ponto que eu trouxe aqui, de dica prática, é cuidar da autoestima, né? É até um pouquinho do que eu falei anteriormente. Estar mais consciente dos pensamentos, das suas crenças. E lembrar, gente, esse lembrete aqui é muito importante. Que pode parecer até óbvio, mas tem coisas que são óbvias, a gente precisa trazer à memória e reforçar para a gente mesma. Lembrar que a gente não precisa da aprovação dos outros para ser uma pessoa boa. Na maioria das vezes, quando a nossa autoestima, ela não é uma autoestima saudável, quando eu não tenho claro quais são os meus valores, e aí quando eu digo valores, são características intrínsecas nossas, ou seja, o meu valor, ele tá ali antes mesmo de eu fazer alguma coisa. O meu valor não está atrelado a algo que eu faço ou deixe de fazer, mas sim pela pessoa que eu sou, os valores que eu tenho, que eu prezo. Então, se eu não tenho isso claro, eu vou colocar sobre o outro essa condição do não, mas se o outro me rejeitar e se ele ficar triste, isso vai dizer sobre mim. E aí isso fragiliza a gente de uma forma com muita facilidade. Por isso a importância, né? Se a gente for pensar em outro episódio, eu já falei um pouquinho sobre autoestima, mas a autoestima não é sobre somente aparência, né? Beleza, você ser bonito ou não, as características que você tem. Mas fala muito também sobre pilares que a gente tem, né? Como autoeficácia, autoconceito, como que você se sente em todas as áreas da sua vida, o quanto que você investe nisso. Então aqui é um ponto crucial, vamos dizer assim, é uma das bases para te fortificar nesse lugar dessa mudança, desse recalcular rota e te proporcionando aí conseguir se posicionar com mais facilidade, tá bom? E aí eu coloquei aqui, né? A vida ela é curta demais, gente, pra gente seguir vivendo em função de agradar outras pessoas. A vida é muito curta. Então, às vezes, a gente está tão perdida de nós mesmos que a gente acaba se perdendo pelo caminho e o que vai fazendo mais sentido é agradar o outro. E quando eu agrado o outro, eu também me deixo pelo caminho, porque eu fico em último plano. Você não se torna uma pessoa ruim ou egoísta ao dizer não. Talvez você só tenha aprendido que só é possível ser amada, amado de forma condicional e não incondicional. Esse aqui é um ponto, assim, um dos pontos altos. Muitos de nós crescemos aprendendo esse tipo de amor, que é um amor condicional. Ou seja, eu só vou ser amado se eu oferecer algo àquela pessoa. Se eu não tiver nada a oferecer, está ameaçada aquela relação. Ele não tem por que se manter, então eu faço ele precisar de mim, depender de mim. Talvez, se isso esteja fazendo sentido para você que está me ouvindo, seja o momento de você buscar ressignificar essa ideia de amor. E que o amor saudável está nesse lugar incondicional. Bom, gente, já chegamos aqui ao final desse episódio. Espero que vocês tenham gostado. É um tema assim que acaba aparecendo tanto nas caixinhas, né, do Instagram. Percebo que é uma demanda recorrente. E espero que tenha sido um conteúdo que tenha agregado na sua vida. Agradeço também por você ter ficado até o final desse episódio. Espero que tenha sido bom, aconchegante. Mais uma vez, agradeço
aos apoiadores desse episódio, aos fornecedores. E, gente, um beijo, até o próximo episódio e obrigada por estar aqui. Tchau!